Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa gravação. Vamos dar início aqui a mais uma aula nesse período assíncrono, né? Que é o FAO está de recesso e eu estou gravando vídeos para vocês. Bom, eu estou compartilhando aqui a minha tela o assunto da aula de hoje é comprimento de arco. O que é comprimento de arco? Vamos fazer aqui um esboço do que eu quero fazer agora. Eu quero fazer o seguinte, ó. Pense que você tem uma função y igual a f de x e que, sei lá, o domínio dessa função é um intervalo AB, certo? Aí, o que você vai querer fazer? Considera o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, vamos supor que nesse caso, o gráfico dela é essa parada aqui, por exemplo. Certo? Esse aqui é o gráfico da minha função, de A até B. E daí, então, o que é um arco dessa função? Um arco dessa função é você pegar um pedacinho dela, certo? Tá bom? Mas observa que um pedacinho da tua função é, de fato, a função restrita a esse pedacinho. Nesse caso, por exemplo, se aqui é C e aqui é D, esse pedacinho é exatamente a função restrita a CD, tá bom? Então, o que eu preciso fazer aqui é simplesmente dar um modo de calcular o comprimento do gráfico de uma função, certo? Então, vou colocar aqui a nossa pergunta inicial. Nossa pergunta é o quê? Pergunta. Dada uma função f de AB em R, dada uma função deste modo, a pergunta é qual o comprimento do gráfico de F, certo? Que eu vou estar denotando ele por G de F, certo? Já vou estabelecer aqui a anotação. Então, a nossa ideia é calcular o comprimento desse gráfico. Lembrando que isso vai, consequentemente, me dar o comprimento de arcos, tá bom? Muito bem. E daí é aquela velha história que nem a gente fez com volume, que nem a gente fez com área, que é eu parto de uma coisa esquisita e não sei trabalhar com ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para uma coisa que eu sei trabalhar para conseguir montar um modelo, e daí eu faço um processo de limite, calculo esse limite, tá bom? Qual que é o modelo que eu vou escolher? Bom, aí eu penso, qual é o arco que eu sei calcular o comprimento dele? Bom, eu sei calcular um comprimento de segmento. Por exemplo, se eu pego aqui um ponto P1 e um ponto P2, aqui, eu sei calcular o comprimento deles, certo? Eu sei como calcular o comprimento desse ponto. Vamos dizer que P1 é o ponto x1, y1. Opa, estou esquecendo de desabilitar a régua. Pronto. É o ponto x1, y1. E P2 é o ponto x2, y2, certo? Então, o que eu sei? Lembre-se que o comprimento de segmento P1, P2, esse segmento sendo P1 e P2 dessa maneira, que eu esbocei aqui ao lado, representei aqui ao lado, o comprimento desse segmento é exatamente a distância de P1 até P2, certo? Então, eu consigo calcular o comprimento desse cara, que você deve se lembrar, pelo Teorema de Pitágoras, por exemplo, que isso vai ser x2 menos x1 ao quadrado,
mais y2 menos y1 ao quadrado. Olha só que beleza. Então, eu sei calcular o comprimento de um segmento. Ah, ótimo. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou tentar aproximar essa figura de algo que eu conheça. Bom, o que eu sei calcular, então? Eu sei calcular, se eu sei calcular o comprimento de segmento, eu vou saber calcular o comprimento de poligonais. O que é uma poligonal? Uma poligonal é a reunião de retas, certo? Retas onde o ponto final de uma delas é o inicial de uma outra, certo? Sempre é dessa maneira. Isso é uma poligonal, tá bom? Bom, joia. Então, eu tenho aqui uma poligonal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar aproximar esse gráfico por poligonais. Então, qual que é a estratégia? Estratégia vai ser aproximar o gráfico de f por uma poligonal. Certo? Então, o que eu vou fazer é aproximar o gráfico por uma poligonal. Porque a gente sabe como calcular o comprimento de uma poligonal. Qual que vai ser o comprimento dessa poligonal aqui, por exemplo? Vai ser a soma do tamanho desse segmento, mais o tamanho desse segmento, mais o comprimento desse segmento, mais o comprimento desse segmento. Somando esses segmentos, eu tenho, então, o comprimento da minha poligonal, certo? Poligonal, eu sei calcular o comprimento. Então, eu vou trabalhar com o comprimento da poligonal, que eu conheço o comprimento dela, certo? Muito bem. Mas aí surge a dúvida. Qual é a poligonal que eu vou considerar para estar aproximando, certo? Para isso, então, eu vou estar desenhando aqui, novamente, o gráfico da minha função. E agora a gente vai ter que escolher uma poligonal para aproximar o gráfico, certo? Então, vamos agora escolher uma poligonal, certo? Vou desenhar aqui um gráficozinho. Então, agora o que a gente tem que fazer é como escolher a poligonal. Bom, eu vou escolher a poligonal do jeito mais bobo possível. O que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto aqui, ó, vou ligar num outro ponto. Eu pego esse daqui, vou ligar no outro ponto. Pego esse aqui, eu vou pegar ele e vou ligar no outro ponto. Pego esse aqui, vou ligar ele no outro ponto. E desta maneira, eu monto a minha poligonal, certo? Tendo os pontos aqui, por exemplo, P1, P2, P3, P4, P5 e assim por diante, certo? Bom, dessa maneira, então, eu monto a minha poligonal. Então, só que daí eu não quero montar uma poligonal de qualquer jeito, né? De novo, qual é a poligonal? Essa é uma maneira de montar poligonal. Mas como é que eu escolho esses pontos? Bom, para dar certo, tudo que eu vou fazer, o que é interessante? O que é interessante? Lembrando até mesmo do que a gente pensou, fez até agora de integral, né? Então, nada mais, nada menos, o que vai ser esses pontos? Bom, digamos que esse cara aqui é o ponto x0. Bom, só para coincidir com o que eu vou fazer a seguir, eu vou mudar o nome desses pontos da minha poligonal, tá? Só para coincidir com o que eu vou fazer a seguir. Em vez de começar a contar no 1, eu vou contar no 0, tá? Então, vai ser o ponto P0, P1, P2, P3, P4, tá? Então, eu vou ter aqui um ponto x0. Se esse aqui é um ponto x0 e o gráfico da minha função é
y igual a f de x, então o P0 é o ponto x0, f de x0. O ponto P1 é o ponto x1, f de x1. Saindo esse cara aqui, x1. O P2 é o ponto x2, f de x2. O P3 é o ponto x3, f de x3. O P4 é o ponto x4, f de P4. Certo? Aí agora, você já está vendo aqui, ó, uma noção de alguma coisa semelhante com o que a gente fez para a integral. Certo? Agora, para ficar exatamente como integral, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que a distância entre esses pontos vai ser sempre a mesma, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu peguei 4 pontos. Eu vou fazer um caso geral, na verdade é 5 pontos. Eu vou fazer um caso geral em que eu tenho n mais 1 pontos, certo? Porque mais 1 porque eu estou sempre começando no zero. Então, eu vou até Pn, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó, dado n um número natural, eu vou definir. Primeiro, ó, esses tamanhos todos são todos iguais. Então, quanto que vai ter que ser esse tamanho? É o meu ΔX. O que é o ΔX? Vai ser o meu A. Desculpa. O meu gráfico vai de A até B, né? Então, até mesmo o x0 já sabe que é A. E o x4 tem que ser o B. Então, vai ser B menos A sobre N. Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x0. x0 é o A. Depois, x1. x1 é o x0 mais ΔX. Depois, x2. x2 é o x1 mais ΔX. E assim por diante. Então, meu xj é o xj menos 1 mais ΔX. E daí, até no final, que eu chego no xn. Xn é o xn menos 1 mais ΔX, que a gente sabe que tem que dar exatamente o B, tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, então, e vou definir os pontos da minha poligonal. Agora eu defino, então, os pontos da minha poligonal. O meu P0 vai ser o ponto x0, f de x0. O meu P1 vai ser o ponto x1, f de x1. E eu continuo fazendo isso. Até que eu chego, por exemplo, no caso geral, PJ é o meu XJ, F de XJ. E eu continuo. Até que eu chego no enésimo ponto. PN é XN, F. A poligonal P1 definida pelos pontos P1 até o PN. Na verdade, começa no P0, desculpa. Começa no P0. Então, P0, P1, P2 até PN. Qual é o comprimento dessa poligonal? O comprimento desta poligonal é, bom, eu vou chamar ele L de ΔX, tá? Porque vai estar variando com ΔX. Ele vai ser a soma. Não, vamos fazer bonitinho. Fazer devagarzinho. É o tamanho do primeiro segmento. Qual é o tamanho do primeiro segmento? É a distância de P0 até P1. Mais a distância do segundo segmento, de P1 até P2. E eu continuo. Até que eu vou, então, da distância do Pn-1 até o Pn, certo? Esse vai ser o tamanho da minha poligonal. Bom, isso aqui, se eu for escrever com a notação de somatório, isso vai ser somatório de J de 1 até N da distância do PJ menos 1 PJ, certo? Sempre assim. O antecessor, a distância do antecessor até o sucessor. Muito bem. Agora, se eu quiser, só para ficar bem estabelecido, colocar, né,
quem são esses pontos em coordenadas? Esse cara aqui está, xj menos 1, f de xj menos 1. Fecha aqui o ponto. Esse cara indo até o próximo ponto, que é o xj, f de xj, certo? Esse é o outro ponto. Muito bem. Só para não confundir a notação, os pontos eu não vou colocar o ponto e vírgula, só vou colocar o ponto e vírgula aqui na distância, certo? Então, eu tenho a distância deste ponto até este ponto. Agora, eu lembro lá da minha regrinha, formulazinha, né, de distância, que eu lembrei já com vocês. A distância desse ponto até esse outro ponto é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de xj menos xj menos 1 elevado ao quadrado mais o f do xj menos o f do xj menos 1 ao quadrado. E eu fecho essa raiz quadrada. Certo? Essa daqui, então, é a minha raiz quadrada. Desculpa, a distância das minhas poligonais. Agora eu vou querer escrever o tamanho da minha poligonal. Esse aqui é o tamanho da minha poligonal. Agora eu vou querer escrever esse tamanho da minha poligonal de uma maneira mais atrativa. Tentar simplificar essa soma feia. Bom, eu lembro que sempre o meu xj é o xj menos 1 mais ΔX. Então, isso quer dizer que o ΔX é sempre o xj menos o xj menos 1. Tá bom? Então, aqui, eu vou colocar essa distância, ela nada mais, nada menos é do que o ΔX. Então, eu vou colocar aqui, ΔX elevado ao quadrado, mais... Agora, esse aqui eu vou copiar nesse passo e eu vou brincar com ele no próximo passo. F de xj menos f de xj menos 1 ao quadrado. Bom, eu já tenho um f de já tenho um ΔX ao quadrado. Eu gostaria de aparecer um outro ΔX ao quadrado para tirar ΔX da raiz. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar do teorema do valor médio. Então, eu vou ter assim, se eu tiver nas hipóteses do teorema do valor médio, lógico. Se a minha f está nas hipóteses do teorema do valor médio, pelo teorema do valor médio, o que vai acontecer? O teorema do valor médio do cálculo 1, tá? Não é o teorema do valor médio para integrais. Bom, se eu tenho a diferença aqui do f no xj no f do xj menos 1, então ele vai me dizer que vai ter um ponto entre esses dois, o xj e o xj, desculpa, o xj menos 1 e o xj, vai existir um ponto entre eles, tal que essa diferença é igual a derivada nesse ponto que existe, vezes o comprimento do intervalo, xj menos xj menos 1. E como a gente já sabe, o meu comprimento desse intervalo é o próprio ΔX. Então, esse cara aqui vai ficar assim, tá bom? Então, eu venho aqui, né? E agora eu vou substituir esta coisa que eu encontrei. Substituindo, então, eu vou ter a soma de J de 1 até N da raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o meu... vou usar esse cara aqui, o f' de xj estrela, ΔX, lembrando que esse cara está sendo elevado ao quadrado. Bom, aí aqui eu posso usar que o quadrado da multiplicação é a multiplicação dos quadrados. E eu vou ter aqui, ΔX ao quadrado, mais o f de xj estrela ao quadrado, vezes, desculpa o telefone, deixa eu colocar ele no mudo,
desculpa, vezes o delta x elevado ao quadrado, certo? Eu vou ter esse cara aqui. Agora, o que eu vou fazer? Observa que eu tenho delta x ao quadrado nos dois. Então, eu vou colocar o delta x em evidência. Então, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui 1 mais f de xj estrela ao quadrado vezes delta x ao quadrado, certo? Vou fechar esse aqui, esqueci de fechar ele, pronto. Eu tenho isso aqui, certo? Agora, o que eu faço? Agora, eu tiro o Δx da raiz quadrada. Então, eu vou ter aqui a soma de j de 1 até n da raiz quadrada de 1 mais f de xj estrela, esse bichinho aqui ao quadrado. Aí eu fecho essa raiz e coloco aqui um Δx, já que o meu Δx é sempre positivo, tá bom? Muito bem. Então, esse daqui é o meu L de Δx. Então, quer dizer o seguinte, olha só. Uma boa aproximação para o comprimento desse gráfico é o tamanho dessa poligonal, certo? Deste modo, note que uma boa aproximação para o comprimento do gráfico de f é o meu L de Δx, certo? E quanto menor é Δx, melhor é a aproximação. Bom, se quanto menor for o Δx, ó, por que quanto menor for o Δx, melhor vai ser a aproximação? Porque se eu diminuo esses caras aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos fazer uma poligonal aqui um pouco menor, ó. Pega nesses outros pontos aqui. Então, você vai ter aqui, ó, nesse ponto aqui, você tem aqui nesse ponto aqui, você tem aqui nesse ponto, aqui, nesse ponto. Olha aí, ó. Ó. Veja só como que fica, ó, bem parecido, né? Bem, eu tenho que respeitar os outros pontos que já tinham, né? Eu vou acrescentar pontos, ó, bem parecido, né? Ó, olha só, bem mais parecido com o comprimento do teu gráfico, né? Ó. E daí, observe que quanto menor for então o Δx, mais parecido ainda vai ficar, certo? Então, o que eu vou fazer? Então manda o Δx para zero. Faz o processo de limite. Então, por esse motivo... Opa, não é dor desse motivo, ninguém está sentindo nenhuma dor. Por esse motivo, definimos o limite não, o comprimento do gráfico. Esse outro tá feio para dedéu, né? Então, vou colocar assim, o comprimento do gráfico de f por, vou chamar isso de L, vai ser o limite de Δx indo a zero do meu L de Δx. Mas quem que é o L do Δx? Acabei de ver ali acima. É o Δx indo a zero da soma de J de 1 até N da raiz quadrada, né, dessa bagaça aqui. Raiz quadrada de 1 mais f de xj estrela. Isso aqui
elevado ao quadrado, fecha a raiz, delta x. F... Não é FF, galera. Confundi aqui, desculpa. Não vamos se confundir, ó. Eu esqueci de colocar uma linha nesse, daí eu fui carregando o erro em todos, ó. É derivada, certo? Desculpa. Corrijam aí. Então, coloca aqui esse cara aqui. Certo? Muito bem. Aí, passando esse limite... Bom, quem que é esse limite? Todo mundo conhece. Se esse limite existir... ele vai ser uma coisa bacana, né? Olha só, lembrando que esse XJ estrela é um cara que está entre o XJ menos 1 e o XJ. Então, isso aqui nada mais, nada menos é do que a integral do A até B da raiz quadrada de 1 mais F' de XJ. Isso tá? De XJ não, desculpa. De X. Esse cara aqui elevado ao quadrado dx. Olha que belezinha. Essa cara é, então, o comprimento procurado. Maravilha. Então, agora o que eu preciso apenas estabelecer é quando é que esse limite de fato existe, né? Aí você lembra. Para esse limite existir, eu deveria ter que o integrando é uma função contínua. Bom, mas para o integrando ser uma função contínua, basta que eu tenha que a f' seja uma função contínua. Então, portanto, eu vou definir assim, ó, definição. Se f' é contínua no intervalo AB, então, o gráfico, o comprimento do gráfico dessa função aqui, f, que vai de AB em R, o comprimento dessa função é o que eu chamo de L, e é a integral de A até B dessa raiz quadrada. Certo? Que belezinha, então. Então, aqui você tem já quem é o teu gráfico, certo? Muito bem, muito bem. Desculpa, tem quem é o comprimento do gráfico. Muito bem. Agora, então, vamos fazer alguns exemplos. Lembrando que eu calculei aqui o tamanho todo do gráfico, mas é natural eu pedir apenas um arquinho. Então, por exemplo, se eu quiser apenas o comprimento deste arco aqui, ó, sendo esse ponto C, por exemplo, e esse ponto D, o tamanho apenas desse arquinho vai ser a integral de C até D da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá agora fazer alguns exemplos. Exemplo 1. No exemplo 1, calcule o comprimento do arco da curva definida por essa equação aqui, ó. Y ao quadrado igual a x ao cubo. Entre os pontos. Então, tem uma curva total, certo? Mas eu só vou querer um arco dela. Entre os pontos 1, 1 e 4, 8.
Bom, primeira coisa, lógico, que você deveria fazer é checar que, de fato, esses pontos estão satisfazendo essa equação. Aí é fácil, você vê aqui 1 ao quadrado dá 1. 1 ao cubo dá 1. Então, eu tenho que 1 ao quadrado é igual a 1 ao cubo. Então, o ponto 1, 1 está satisfazendo esta equação, logo, esse ponto está na curva. Outra coisa que eu tenho que fazer é 4 ao quadrado é igual a 16. Não, desculpa. É o y ao quadrado. Então, tem que fazer 8 ao quadrado é igual a 64 e 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí fica mais fácil. Você vê 4 vezes 2 vezes 2 vezes 4. Isso aqui dá a mesma coisa que 8 vezes 8, que dá o 64 também, certo? Então, é lógico que esses dois pontos, eles fazem parte da minha curva, tá? Então, está bem estabelecido o problema. Mas tem um problema ainda aqui, que é o seguinte, tá, mas eu vi gráfico de função. Isso aqui é uma função. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Note que, fazer em preto, já que eu escrevi o enunciado em azul, vou fazer a solução em preto. Note que y ao quadrado igual a x ao cubo, isso aqui acontece se e somente se passa a raiz quadrada dos dois lados. Eu tenho módulo de y igual a raiz quadrada de x ao cubo. Mas isso aqui acontece se e somente se. Bom, se o y é positivo, eu vou ter y igual a raiz de x ao cubo. Ou, se eu tiver com y negativo, eu vou ter menos a raiz quadrada de x ao cubo. Certo? Aqui eu quero escrever de uma maneira para ficar depois mais fácil para fazer as contas. Em vez de eu escrever raiz quadrada de x ao cubo, vou escrever x elevado a 3 sobre 2, que dá na mesma. Ixi, aqui também. Certo? Muito bem. Então, eu tenho esses dois casos. Então, observa que nesses dois, desse jeito, eu tenho, então, que essa curva é a reunião, né, do gráfico dessas duas funções. Ou seja, o que é a minha curva? A minha curva vai ser uma espécie de uma cúspide, né? O x elevado a 3 sobre 2, ele vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Certo? E o menos x elevado a 3 sobre 2, ele tem um formato assim, ó. Então, essa daqui é a minha curva. Agora eu tenho que ver esses pontos. Então, eu vou colocar aqui 1. Esse aqui é o meu ponto 1. E eu tenho o meu outro ponto, que é no 4. Vamos dizer que o 4 é esse ponto aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho mais o meu eixo dos y, senão não vai caber. Certo? Então tá aqui, ó. Aqui tá o meu ponto 48, certo? Então, o que eu estou interessado? Eu estou interessado em calcular o comprimento desse arquinho aqui, certo? Partindo do ponto 1, indo até o ponto 48, certo? Então, vamos agora calcular esse cara. Observa que quando eu estou nesse arco, quem que eu estou pegando? Ora, eu estou nessa parte de baixo, que é o menos x elevado a 3 sobre 2, ou eu estou nessa parte de cima, que é o x elevado ao 3 sobre 2? Bom, é lógico que eu estou na parte de cima, certo? Eu estou considerando esse cara aqui, certo? Essa parte aqui de cima é o x elevado ao 3 sobre 2. Tudo bem? Portanto, o que eu vou fazer? Portanto, o arco estudado coincide
com o gráfico da função que vai aqui, ó, de 1 até 4. Vou chamar essa função de f. De 1 até 4, indo em reais, que pega um ponto x e o leva em x elevado a 3 sobre 2, certo? Então, o meu arco é exatamente o gráfico dessa função, tá? Então, se eu quero calcular o comprimento desse arco, basta eu calcular o comprimento dessa função. Aí eu venho e faço deste modo. O comprimento do arco estudado vai ser exatamente o comprimento dessa função. Quem que é o comprimento dessa função? É a integral de 1 até 4, raiz quadrada de 1 mais o meu f' de x elevado ao quadrado, dx. Aí, isso aqui vai dar a integral de 1 até 4, raiz quadrada de quê? 1 mais, agora eu vou colocar o f' ao quadrado. Bom, então eu preciso derivar a minha x elevado a 3 sobre 2. Bom, derivada disso, todo mundo sabe, é 3 sobre 2, x elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 vai dar 1 meio, certo? Esse cara aqui. Ao quadrado, né? Dx. Muito bem. Agora, continuando. Agora, vamos resolver essa integral. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais 9 sobre 4, x a meio, e depois elevo. Nossa, eu coloquei 3 aqui, era para ser 4. Eu falei, né? 9 sobre 4, escrevi 9 sobre 3. Maluco, maluco. X elevado a meio, depois eleva ao quadrado, isso é a mesma coisa que x elevado a meio vezes 2, que dá 1. Então é só um x, tá bom? Então eu tenho esse cara aqui, ó, dx. Agora, essa tipo de integral a gente já brincou antes. É só fazer a mudança de variável. U igual a 1 mais o 9 quartos x. Então, o meu du vai ser 9 quartos dx. Então, eu quero colocar aqui o meu 9 quartos. Para isso, eu pago um preço, né? Sempre. Então, eu vou colocar aqui o meu 9 quartos. E para colocá-lo aqui, eu pago um preço, que é colocar o 4 nonos aqui. Muito bem. Agora, esse cara, então, vai ficar 4 nonos integral. Bom, tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Essa é uma integral definida. Então, eu tenho que trabalhar com o u aplicado no ponto 1 e o u aplicado no ponto 4. No ponto 1 vai ser 1 mais 9 quartos, que vai ser igual a 13 sobre 4. E o u no 4, que vai ser 1 mais 9, que dá 10. Então, agora eu vou nessa integral de 13 sobre 4 até 10, por causa desse quadrinho aqui, ó. Estou aplicando esse quadrinho aqui, certo? Raiz quadrada de u, tá feio demais, né? Vou colocar aqui. Vou fazer assim, vou colocar na linha de baixo, que eu estou achando que está muito misturado aqui, certo? Vou colocar aqui. Continuando aqui. Tá bom? Tudo bem. Vai ficar feio agora essa seta, mas tá joia. Ó. Vamos fazer bonito. Vou fazer mais bonito. Deixa eu fazer assim. Vou pegar esse cara. Tá, ele aqui. Aí. Agora fica mais bonito, né? Esse é o quadrinho. Então, nossa, tá parecendo um menor igual. Igual. Agora eu vou aplicar aqui o quadrinho. Raiz, então, pela mudança de variável, né? Esse cara dá exatamente o que está dentro da raiz quadrada é u. O du já está aqui.
Deu, certo? Agora, esse cara, então, vai ser 4 sobre 9, integral de 13 sobre 4 até 10. Agora, a raiz quadrada é a mesma coisa do que elevar a meio, du. E a primitiva do u elevado a meio é o quê? Ela vai ser u elevado a meio mais 1, ou seja, 3 sobre 2. E daí eu vou dividir aqui por 3 sobre 2. Esse cara aqui indo de 13 sobre 4 até 10. Então, isso vai dar 4 sobre 9, copia. Aí eu vou ter 2 terços vezes 10 elevado a 3 sobre 2 menos 2 terços 13 sobre 4 elevado a 3 sobre 2. E pronto, acabou. Pode deixar assim, não precisa fazer conta nenhuma, além dessa. Muito bem. Todo mundo entendeu? Vamos passar então para o próximo exemplo. Calcule o comprimento de arco da curva definida por y ao quadrado igual a x do ponto 0, 0 a o ponto 1. Bom, aí você olha para essa coisa e você fala, ferrou, não tem o que fazer, porque isso aqui não é uma função. Y ao quadrado igual a x, estou acostumado a fazer y igual a alguma coisa. Bom, daí você pode até pensar, vou passar a raiz quadrada dos dois lados e vou trabalhar com dois gráficos igual ao de cima e vou tentar me virar com ele. Essa é uma possibilidade. Mas eu queria mostrar para vocês uma possibilidade melhor, até mesmo para talvez facilitar nas contas, que é o seguinte: é lógico que todo mundo sabe que essa curva vai dar uma parábola desta maneira, ó. Se esse aqui é o ponto x, o eixo x, e esse é o eixo y. Isso aqui é o y ao quadrado igual a x. Mas pensa comigo, e se eu invertesse a posição dos eixos? Ninguém falou que esses eixos têm que ficar o tempo inteiro daquela maneira. Se eu especificar, eu posso mudar sem problema nenhum. Né? Isso aqui é o espírito por trás de mudanças de variáveis, inclusive, né? Aí, daí, esse cara aqui seria exatamente o gráfico de x igual a y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu não vou considerar uma função variando em x, mas sim uma função variando em y. E aonde essa função vai variar? Vai variar nesses pontos, ó, dos 0, 0 ao ponto 1, 1. Certo? Então, é exatamente esse arquinho aqui, ó, por exemplo. Digamos que esse aqui é o meu ponto 1, 1, e esse ponto aqui é o 0, 0. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Note que o arco estudado coincide com o gráfico de, vou chamar de F novamente, porque eu estou sem criatividade alguma, da função definida aqui, ó, onde está o domínio? Vai de 0 até 1, certo? De 0 até 1. Indo em R, que pega um y e leva esse y em y ao quadrado. Olha só que belezinha. Aí eu venho e vou calcular agora o comprimento. Portanto, o comprimento procurado chamo de L, integral, qual que é o domínio, né, dessa função? Vai de 0 até 1. Da raiz quadrada
de 1 mais f' de y, esse cara aqui elevado ao quadrado, fecha a raiz de y. Muito bem. Agora, então, esse cara vai ser a integral de 0 até 1 de quê? Da raiz quadrada de 1 mais... Quem é a derivada da minha f, né? A f é o 2y, então é o y ao quadrado. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y. Vou pegar aqui 2y ao quadrado. E aqui eu coloco dy, certo? Muito bem. Agora eu venho e vou continuar. Então, esse cara vai ser igual à integral de 0 até 1 da raiz quadrada. Bom, vou manter desse jeito mesmo. Agora eu quero continuar, quero calcular essa integral. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma raiz quadrada. Aí eu lembro que calcular raiz quadrada, integral com raiz quadrada é um inferno. Ainda mais quando eu tenho dentro aqui um quadrado. Mas eu passei em aula uma solução para isso, certo? Eu faço o quê? Eu faço a mudança de variável trigonométrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar y de tangente de θ vezes meio. Por que vezes meio? Para cancelar com esse meio aqui isso aí, tá? Daí eu preciso, então, lembrar que quem que vai ser o meu dy? O meu dy vai ser 1 meio, derivada da tangente. Eu acabei de calcular ela na aula passada, então não vou calcular novamente. Dá esse bichinho aqui. Tem mais coisa para fazer. Preciso calcular essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 mais 2y ao quadrado dy é ótimo, né? Só a raiz quadrada que eu quero calcular. Eu substituo lá, né? Então, vou ter raiz quadrada de 1 mais 2, y é igual a meio tangente, certo? Então, vai ser 2 vezes meio tangente ao quadrado. 2 vezes meio dá 1. Então, isso vai ficar só tangente ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 mais tangente ao quê? É seno sobre cosseno. Então, vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aí eu faço aquela brincadeira que nem eu fiz já também na aula passada, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. E daí esse cara vai dar a raiz quadrada de 1 sobre cosseno de θ. Aí eu tenho que lembrar que esse θ aqui, eu estou sempre pegando ele de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Quando eu terminar de fazer isso aqui, eu ajeito ali, que está muito perto um do outro. Ao quadrado, o de baixo. Então, esse cara aqui vai dar 1 sobre módulo de cosseno, mas o cosseno, quando eu pego ele nessa região, o módulo de cosseno é o próprio cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. Certo? Então, essa raiz quadrada aqui é nada mais, nada menos do que o secante. Então, eu vou colocar ele aqui. Certo? Muito bem. Está aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora uma integral definida, né? Então, tem que substituir os valores. Então, primeiro é quando o y é igual a zero, quem vai ser o θ? Y é igual a zero, 6 somente C, zero. Quem que é vou substituir. Quem que é y? É meio tangente de θ. Meio tangente do meu θ. Vou chamar esse θ de θ1, certo? De θ1 é igual a zero, certo? Quero saber quem é θ1 nesse caso. 6 somente C, então tangente de θ1 é igual a zero. Mas tangente é zero, 6 somente C, o ângulo é zero. Porque eu estou variando aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2. E agora, quando o y é igual a 1, isso aqui acontece 6 somente C, meio tangente, eu vou dar um outro nome para esse ângulo, vou chamar ele de alfa. Tangente de alfa
é igual a 1. Y é igual a 1. C somente C, então. Tangente de alfa é igual a meio. Então, esse meu alfa é o arco tangente do meio, certo? Então, eu não vou escrever ele, porque não vou ter grande ganho nisso. Então, eu vou deixar apenas assim, alfa é o arco tangente. Então, eu faço agora aqui a mudança de variável, eu vou da onde até onde, né? Quando o y é 0, o θ é 0, então eu vou de 0 até. Quando o y é 1, o θ é alfa, até alfa. Raiz quadrada, opa, quem é essa raiz quadrada? Já calculei, né? Essa raiz quadrada deu aqui, secante. Secante de θ vezes o meu dy. O meu dy deu meio. Faltou aqui um dθ, né? Desculpa. Esqueci de colocar aqui o dθ. Dy deu meio, secante ao quadrado de θ, dθ. Então, esse cara aqui vai dar a integral de 0 até alfa do meio secante ao cubo de θ, dθ. Essa é a primitiva dessa função, está feita no livro, tá? Lá na parte de funções trigonométricas. E eu vou então agora só copiar o que está feito lá no livro, certo? Essa integral da secante, não é ao quadrado, desculpa, é ao cubo. É ao quadrado, secante ao quadrado vezes secante, secante ao cubo. Então, essa integral da secante ao cubo, ela, você pode olhar lá no livro, ela vai dar o quê? Vai dar meio vezes, você vai colocar aqui secante de θ, tangente de θ, mais o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, esse rapazote aqui indo de 0 até alfa, certo? Que é o limite de integração ali. Muito bem, agora para terminar, isso vai dar 1/4, aí eu vou ter aqui secante de alfa, tangente de alfa, mais ln do módulo do secante de alfa mais tangente de alfa. Essa parte aqui, menos, agora aplicando no zero. Menos, então, secante de zero, tangente de zero, mais ln do módulo da secante de zero, mais tangente de zero. Então, vou colocar tudo aqui na mesma linha. Fecha esse cara, fecha esse, fecha esse. Agora, aqui uma coisa mais fácil, né? Secante de zero é 1, porque cosseno de zero é 1, e secante é 1 sobre cosseno. Tangente de zero é 0. Secante de zero, já coloquei ali, é 1. Tangente de zero, já coloquei é 0. Agora eu vou brincar com esse. A tangente de alfa, o que que é, né? Aqui, ó, tangente de alfa é meio, tá aqui acima. É meio. É meio. Falta calcular a secante de alfa. Daí você tem alguns modos para fazer isso. E eu ensinei para vocês o modo de coloca no triângulo. Qual que é o meu triângulo aqui, né? É um triângulo retângulo, tem alfa. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu já sei que a tangente de alfa... Tá certo isso? Tô achando que eu bobiei aqui. Eu bobiei. Fui burro. Muito burro. Ó, se meio tangente de alfa é igual a 1, então tangente de alfa não é meio, mas sim 2. Desculpa. Eu fui totalmente burro. Então aqui é 2. Certo. Então, nesse ponto aqui é 2.
faz umas contas tudo difícil e não sabe fazer uma equação do primeiro grau. Aí é dose, né? Então, vamos lá. Aqui a minha tangente é 2. Tangente de alfa é 2. Mais 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Tangente, o que, que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui é o 2, aqui é 1. Então, essa hipotenusa vai ser 2 ao quadrado, que dá 4, mais 1. Vai dar 5, certo? Aí, quem que vai ser a secante? Secante de θ é sempre, né? Secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, ou seja, vai ser raiz de 5, tá bom? Então, esse cara aqui é raiz de 5, esse rapaz aqui é a raiz de 5. Então, agora, continuando, né? Usando esse passo aqui, usando essa caixinha, eu vou ter que o meu comprimento vai ser 1/4 vezes raiz de 5 vezes 2, então eu vou colocar aqui 2 raiz de 5, mais ln do módulo de raiz de 5 mais 2, menos, aí, ó, eu tenho secante de 0 é 1, tangente de 0 é 1, 1 é 0, 0 vezes 1 dá 0. E ali dentro do ln, eu vou ter ln de 1 mais 0, 1. Mas ln de 1 é 0. Então, não tem esse termo. E acabou. Esse é o comprimento de arco. Certo? Facinho, né? Se você quiser, você pode efetuar aqui aqui eu tô na burrice hoje. Desculpa, acho que eu já estou meio cansado. Aqui é 1/4. Daí eu posso efetuar aqui, porque aqui era 1/4 em cima, né? Não tinha por que você mudar. Continua sendo 1/4, é só copiar. Agora eu efetuo a distributiva, eu vou ter raiz de 5 sobre 2, mais ln de raiz de 5 mais 2 sobre 4. Pronto, tá feito. Muito bem. Então, agora terminou o tema. Agora eu vou só fazer uma coisinha aqui. É muito importante depois, quando a gente brinca com algumas mudanças de variáveis um pouco mais complicadas, mas aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas eu queria só dar um cheirinho, que é trabalhar com função, comprimento de arco. Como que vai ser essa função comprimento de arco? Você vai fazer o seguinte, aqui, ó, eu estou sempre trabalhando assim, ó, pega aqui o gráfico de uma função, digamos que eu vou aqui de A até B, e daí eu calculo o tamanho de todo o gráfico, certo? O comprimento de todo o gráfico. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um valor X entre o A e o B e vou calcular o comprimento desse arco, de A até X, certo? E isso vai ser o que eu vou chamar de função comprimento de arco. Então, vamos escrever, e daí, só para ficar claro, né? Esse tamanho desse comprimento de arco, eu vou chamar ele de S de x. Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, dada uma função, por exemplo, f de AB indo em R, que pega um t e o leva em f de t. Para calcular o comprimento de arco, eu sempre tenho que ter, então, a f' contínua, lembra? Nós vamos ter o quê? Temos que o comprimento do arco, esse arco vermelho que eu desenhei ali acima, da curva com ponto inicial. Quem é o ponto inicial? É o ponto A, F de A. Quem é o ponto final? É o ponto X, F de X, certo? Então, ponto inicial A, F de A,
e ponto final x, f de x. O comprimento dessa curva o comprimento desse arco é o que eu vou chamar de S de x, que vai ser, então, o tamanho desse rapazinho. Que todo mundo sabe, a integral de a até x da raiz quadrada de 1 mais f' de t elevado ao quadrado dt. Aqui eu mudei a variável da função, para não variar em x, vou fazer ela variar em t, para não ter ambiguidade, né? Senão eu teria um x aqui, outro x ali, e daí eu teria duas coisas com a mesma anotação, significando coisas distintas. Então, por isso, eu mudei a anotação. Então, dessa maneira, eu posso definir a minha função comprimento de arco. Deste modo, podemos definir a função comprimento de arco. Quem vai ser essa função? Essa função vai ser uma função que vai pegar um x dentro do intervalo AB e o levará em S de x. E S de x é o que está ali em cima. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. A gente já trabalhou com funções parecidas com essa. Pelo teorema fundamental do cálculo, essas funções desta maneira, já que o integrando é contínuo, essas funções elas são deriváveis. Então, eu sei pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, temos que essa função S é derivável. E a derivada dela é exatamente a raiz quadrada de 1 mais f' de x. Certo? Bacana, né? Muito bem. Bom, o livro depois faz mais algumas contas, eu até poderia fazer, mas do jeito que ele deixa lá, para mim fica um pouco perdido, ou dá até em alguns momentos impressão de uma coisa errada, então por isso eu não vou fazer, tá? Aquilo lá ele está preparando para coisas do futuro. Então, se a gente precisar dessas coisas, eu volto e refaço essas contas, tá? Mas, pelo que eu me lembro, a gente não vai precisar. Muito bem. Agora, eu vou fazer um exemplo de uma função comprimento de arco. Então, encontre a função comprimento de arco para a curva y igual a x ao quadrado menos 1 sobre 8 ln de x, sempre tem que pegar um ponto inicial, certo? Vamos dizer que essa minha curva faz uma coisa assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto para ser o inicial, e daí eu sempre vou desse ponto até um outro, certo? Que no caso vai ser o ponto x, f do x, tá? E daí então eu vou pegar o ponto inicial como sendo 1. Então é lógico, né? Se esse cara aqui é o meu 1, todo x que eu pegar a partir de agora é sempre maior do que 1, certo? Então vamos agora calcular quem que é essa função. Nossa, está aqui no finalzinho da página, nem tinha percebido. Deixa eu passar então para a próxima página. Aqui. Então vamos agora calcular quem que é essa nossa função, solução.
Bom, o que eu vou ter que brincar, né? Quem que é a minha função? A minha função é essa daqui. Mas, de novo, para não confundir as variáveis, então eu vou denotar com a variando em t. Então, eu vou fazer assim, ó. Dado f de t igual a t ao quadrado menos 1/8 ln de t. Eu quero calcular o comprimento desse arco, certo? Então, para isso, eu vou precisar da derivada da f. Então, eu já vou colocar ela aqui. Derivada dela vai ser 2t menos 1/8, 1 sobre t. Certo? Derivada do ln é 1 sobre t. Vezes. Muito bem. Agora, então, eu vou ter que a minha função procurada, a função vai aqui, ó, do ponto 1, ó, o comprimento do arco de 1 até o x, f de x, certo? Então, deste modo, a função procurada é o meu s de x, que vai ser igual a integral de 1 até x da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx, certo? Aqui sempre lembrando x maior ou igual a 1. Mas para não ficar repetindo isso, eu vou apagar esse maior ou igual que 1, só vou colocar no final. Muito bem. Agora eu vou colocar quem que é a derivada. Então, 1 mais a derivada é o 2t menos 1 sobre 8t. Ao quadrado. Certo? Esse rapaz aqui, dt. Agora eu venho e vou abrir esse quadrado perfeito. 1 até x, raiz quadrada, copia o 1, mais 2t ao quadrado é 4t ao quadrado, menos 2 vezes 2t vezes 1 sobre 8t. Certo? Muito bem. Mais 1 sobre 8t ao quadrado. tt. Aí observa que esse cara, eu posso escrever ele como seno, então integral de 1 até x, raiz quadrada, 1 mais, eu vou manter aqui 4t, porque eu já sei onde quero chegar, tá? Para facilitar. Agora eu vou simplificar, ó. Eu tenho 2 vezes 2 dá 4, 4 dividido por 8 dá 2. Então aqui vai ser 1 meio, e eu vou simplificar também o t com t, certo? Deixa eu fazer melhor. Em vez de eu fazer assim, quarta, quarta, eu acho que fica melhor eu fazer assim, esse com esse com esse, tá? E daí eu vou ter esse rapazinho aqui dando 1 sobre 2, mais 1 sobre 8 ao quadrado, fecha a raiz de t. Mudei de cor, não sei porquê. Agora, esse cara então vai dar integral de 1 até x de 2t ao quadrado. 1 com menos meio vai dar mais meio, mais 1 sobre 8 ao quadrado. Agora eu vou querer completar quadrado aqui, para tirar a raiz. Então, eu vou pegar esse cara e vou escrever 1 até x, raiz quadrada do quê? 2t ao quadrado. Eu quero completar quadrado. Então, tenho 2t ao quadrado, tenho 1 sobre 8. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar mais 2 vezes o rapaz que eu tenho aqui. Que é, então, o que eu quero que tenha, né? 2t vezes 1 sobre 8.
mais 1 sobre 8 ao quadrado. Se eu coloquei esse rapaz, eu tenho que tirar. Então, eu tiro ele aqui. Menos 2 vezes 2. Eu comi bola aqui, ó. Esqueci de trazer o t. Certo? Então, volta ele aqui. Tá bom? Então, tem que pôr um t aqui também. 2t vezes 1 sobre 8t. Certo? Tirei ele. Mais um meio que já tinha lá. Agora, o que acontece? Esta parcela aqui é um quadrado perfeito. Integral de 1 até x da raiz quadrada. Quadrado perfeito, qual quadrado perfeito? É 2t mais 1 sobre 8t elevado ao quadrado. Agora eu quero que vocês observem esse trecho aqui, ó. 2t com 8 vai dar meio. 2 vezes 2, desculpa, com 8 vai dar meio. E aqui, ó, você tem um t aqui e um t aqui. Cancela. Você vai ter menos meio mais meio. De novo, não sei porque eu troquei a cor. Certo? E eu vou fechar a minha raiz. Fecha a raiz. Bom, menos meio com mais meio dá zero. Então, eu vou ter aqui integral de 1 até x da raiz quadrada de 2t mais 1 sobre 8t. Aí eu observo que o meu x é maior que 1. Então, t é maior que zero. Certo? Não. Vamos fazer uma coisa antes. Perdi o dt, dt. Agora, então, quem que é essa raiz quadrada? Essa raiz quadrada tem um quadrado aqui dentro, então vai ser em módulo de 2t mais 1 sobre 8t. Agora sim, você vai fazer o que eu estava falando. O t, ele é positivo. 2t é positivo. 8t é positivo. 1 sobre 8t é positivo. Soma de dois números positivos dá positivo. Então, esse módulo vai dar exatamente o número que está lá dentro. Agora eu calculo a primitiva desse cara. A primitiva desse cara vai dar t ao quadrado mais 1/8 ln do módulo de t. Mas, de novo, o t é positivo. Variando de 1 até x. Então, a minha função vai ser x ao quadrado mais 1/8 de ln de x menos 1 ao quadrado mais 1/8 ln de 1. Lembra que ln de 1 dá 0 e 1 ao quadrado dá 1. Então, esse cara vai dar x ao quadrado mais 1/8 ln de x menos 1. E acabou. Essa é a minha função. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o assunto dessa aula 18. Acho que ficou mais curto do que o vídeo anterior. Então, até um bônus, né? Então, para vocês. Provavelmente, esses vídeos de gravação, como não tem vocês fazendo perguntas e tudo mais, é provável que eles sejam mesmo mais curtos do que uma aula normal, porque, de novo, depois a gente vai compensar isso no período síncrono. Anotem as suas dúvidas, me mandem e-mail sobre essas dúvidas, e quando ficar no período síncrono, a gente resolve as suas dúvidas. E lembrando que essa aula 18 é relativo ao conteúdo do livro 8.1, certo? Sessão 8.1. Vocês já podem, então, fazer os exercícios da sessão 8.1. E na aula passada, na aula que vem, a gente vai dar adeus ao volume 1 e vamos começar a entrar no volume 2, certo? Muito bem. Espero vocês para o próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.